fenômeno OVNI. Essa trama, descrita por Jacques Vallée, é uma variação da teoria de que os OVNIs são armas sofisticadas pertencentes a uma das grandes potências. O incidente Case Landron de 1980, em que o OVNI, ao que se diz, aparecia cercado por helicópteros norte-americanos militares, ressuscitou a questão. Um misterioso episódio ocorrido mais ou menos na mesma época num bosque britânico teve o mesmo efeito. O fato foi mantido secreto durante algum tempo, mas gradualmente tornou-se um dos casos mais conhecidos de um suposto contato imediato de segundo e terceiro grau. Talvez a floresta de Handley's Run, perto de Ipswich, em West Anglia. É um maciço de pinheiros de 36 km², preservado pela Comissão Florestal Britânica para coleta de madeira e para recreação. É um local úmido, com o leito da floresta recoberto por um tapete de samambaias. A área próxima, para os padrões britânicos, é esparsamente povoada. Seus centros mais importantes são a cidade de Udbrydge, a oeste da floresta, e a base aérea de Udbrydge, junto à fronteira oeste da floresta, com sua pista principal estendendo-se até Handley's Run. É a base aérea de Bentwaters, a 6 km dali, ao norte da floresta. As bases de Bentwaters e Udbrydge haviam sido cedidas à Força Aérea Norte-Americana como parte da rede de defesa da Organização do Atlântico Norte. O comandante britânico da base tinha uma função de mero curador, pois as atividades das duas bases eram controladas por um coronel norte-americano e seu substituto. Os depoimentos relativos aos acontecimentos na noite de 27 de dezembro de 1980, se é que foi realmente essa noite que tudo aconteceu, foram costurados uns aos outros posteriormente por alguns pesquisadores. O caso permanece obscuro, como testemunhos contraditórios confundindo os fatos. Um ofício escrito mais de 2 semanas depois do evento pelo subcomandante da base, Charles Holt, e extraído da aeronáutica muito depois, por força de uma solicitação que invocava a Lei de Liberdade de Informação, conta em detalhes as partes pouco controvertidas da história. Por volta das 3 horas da manhã do dia 27 de dezembro, escreveu Holt, 2 patrulheiros da Polícia de Segurança da Força Aérea dos Estados Unidos viram luzes pouco usuais fora do portão dos fundos da base aérea de Udbrydge. Pensando que uma aeronave poderia ter sofrido um acidente ou feito um pouso de emergência, pediram permissão para sair da base para investigar. A permissão foi dada. Aparentemente, um agricultor local também viu uma luz brilhante cair na floresta naquele momento. Deduziu que era um avião e chamou a polícia de segurança de Bentwaters. Uma patrulha de 3 homens saiu para investigar a estranha luz, que ainda era visível. Quando se aproximaram da luz, encontraram um OVNI. O fato foi confirmado por um aeronauta americano mais tarde. Ele contou que estivera presente, mas insistiu para ser mantido no anonimato, embora se identificasse como comandante de segurança da base naquela noite. No alto, a coisa tinha uma luz vermelha que pulsava por baixo de diversas luzes azuis, contou o informante ao investigador civil. Sempre que nos aproximávamos, ela se afastava por entre as árvores, e lá íamos nós atrás. O coronel Hutt, informado da situação através do rádio, não tardou a chegar com reforço. Membros da Força de Segurança trouxeram refletores portáteis alimentados por geradores a gasolina. Os motores recusaram-se a funcionar. A busca continuou na floresta escura. Pouco depois, os homens deram com o que o informante anônimo descreveu como uma bruma amarela sobre o solo, que eu jamais havia visto. Também ouviu o atropelo dos animais em pânico. Numa fazenda próxima. Foi então que avistaram o OVNI. De repente, o objeto estava ali. Lembrou o informante. Era de um metal prateado, escuro, com muitas luzes de todas as cores e descomunal. Recebemos ordens de formar um perímetro em torno do objeto, a intervalos de aproximadamente 4,5 metros entre os membros da patrulha. 2 oficiais da polícia britânica, aparentemente investigando as estranhas luzes, puseram-se a um lado, tirando fotografias. O informante disse que, obedecendo ordens do coronel Hutt, ele e outros soldados confiscaram os filmes das câmeras. Enquanto isso, 2 oficiais de segurança da aeronáutica tiraram fotos sem parar. Disse: passado mais ou menos meia hora, a nave evaporou, sumiu num segundo, dava a impressão de ter simplesmente desaparecido. Quando partiu, fomos atingidos por uma rajada de vento frio que soprou em nossa direção durante uns 5 ou 10 segundos.
Foi apavorante, vi minha vida passar diante dos olhos. O relatório do coronel Hutt informava. No dia seguinte, no local onde o objeto fora avistado, encontraram-se 3 depressões de 4 centímetros de profundidade e 18 de diâmetro. Outros observadores mencionaram árvores chamuscadas e luzes avariadas junto à cabeceira da pista. Mais tarde, naquela noite, viu-se uma espécie de sol vermelho atravessar as árvores. Através das árvores, a luz se movia e pulsava. Em determinado momento, deu a impressão de expelir partículas cintilantes e se dividiu em 5 objetos brancos. Depois desapareceu. Numerosos indivíduos, inclusive o abaixo-assinado, testemunharam as atividades descritas, dizia o coronel Hunt em seu relatório. Assim, o coronel Hunt negava ter visto o OVNI, propriamente dito. Também se disse que o comandante da base, o coronel Gordon Williams, não estivera presente. Mais tarde, porém, correriam rumores insistentes de que o coronel Hunt, além de ter mandado vigiar a nave e protegê-la dos fotógrafos, também conversava com 3 de seus ocupantes, que teriam aparecido envoltos em fachos de luz e teriam cerca de 1 metro de altura. Quando essas histórias começam a circular, os pesquisadores tentaram explicá-las, malgrado os desmentidos oficiais. Uma das hipóteses era que a nave alienígena tivera um acidente e que o pessoal da aeronáutica assistira os reparos, para depois vê-la partir. Outra era que a nave fora tomada pela aeronáutica e secretamente embarcada para os Estados Unidos. Muitos anos depois, um investigador americano de OVNI, Raymond Bush, obteve documentos relativos ao incidente, inclusive o relatório de Hutt, e apresentou ao senador J. James Exon, que na época era membro do Comitê das Forças Armadas do Senado. O senador, com certa relutância, segundo Bush, acendeu em dar uma olhada na questão. Depois, conta Bush, a equipe do senador Exon informou de que, efetivamente, o senador dedicara muito tempo consultando diversas pessoas, inclusive o coronel Hunt. Um dos assessores de Exon teriam dito a Bush: acho que ele falou com todo mundo do Departamento de Defesa. Nunca vi o senador se encarregar pessoalmente de tudo como desta vez. É inédito. As conclusões do senador, porém, jamais foram comunicadas a ninguém. Ele limitou-se a dizer a Bush que o governo não estava escondendo coisa alguma. Não estava escondendo o quê? Pergunta. O que se passava na floresta de Handley's Run? Pergunta. Handley's Run. Para certos ufólogos, evidentemente, esse foi um caso oficialmente confirmado de aterrissagem de OVNI e contato com os alienígenas. Outros, algum tempo depois da divulgação do incidente através da imprensa britânica, no outono de 1983, o divulgador científico britânico Ian Hidpat realizou uma pesquisa in loco que apontou para explicações mais triviais. De acordo com Hidpat, que visitou o local guiado por um morador de lá, as pessoas que viram o OVNI iluminado na realidade estavam contemplando um raio de luz emitido por um farol a 8 km da costa. Visto o local da suposta aterrissagem, observou Hidpat. O raio dava a impressão de mover-se e parar logo acima do solo, e sua luz parecia estar a poucos centenas de metros dali. Quanto às marcas que a nave teria deixado no chão, o guia de Hidpat disse que as vira e que eram buracos de coelho, embora fossem rasos. Os supostos galhos queimados de árvores próximas foram identificados como talhos manchados de resina, feito a machado pelos lenhadores com o objetivo de marcar as árvores que deveriam ser cortadas. Hidpat também verificou os registros policiais locais e constatou que o fato ocorrera na noite anterior, a data do relatório de Hutt, escrito 2 semanas depois, e na noite do incidente descobriu Hidpat meteoro excepcionalmente brilhante a arder sobre o sul da Inglaterra. Outros, admitindo que pudesse não ter havido aterrissagem de OVNI na floresta, mas avessa a explicação de Hidpat, sugeriram que a aeronáutica tinha espalhado rumores acerca de um OVNI para encobrir a queda de um avião transportando bombas nucleares. Butch especulou que o incidente poderia ter sido um desastre envolvendo algum tipo de arma ou o resgate de resto de alguma sonda espacial. Seja como for, até hoje não existe explicação oficial para o ocorrido. Ao episódio da floresta de Handley's Run, seguiram-se diversas outras ocorrências com OVNIs. Na Pensilvânia, em 1982, houve uma onda de avistamentos. Em 1983, milhares de pessoas residentes no estado de Nova York contaram ter visto à noite uma enorme nave em forma de bumerangue, com muitas luzes que piscavam. Em geral, a polícia tentou explicar esse avistamento como um voo de ultraleve ou atribuiu a exercícios militares, estes negados pelas autoridades competentes.
Entre as milhares de testemunhas havia cientistas e engenheiros. Mais tarde, porém, outros avistamentos similares de um objeto em forma de V comprovadamente foram apenas brincadeiras de pilotos particulares locais que haviam resolvido voar em formação à noite para estimular os relatos sobre OVNIs. Os avistamentos de OVNIs não estavam restritos aos Estados Unidos. Em maio de 1986, por exemplo, o ministro da Aeronáutica do Brasil falou pela televisão para explicar que o sistema de defesa do país havia entrado em alerta alguns dias antes, quando 21 alvos não correlacionados foram captados pelo radar. Localizado e perseguido por jatos, verificou-se que os alvos eram objetos com luzes que piscavam. Em alguns casos, os objetos também perseguiam os jatos. Os pilotos deram uma entrevista coletiva contando o ocorrido e o ministro da Aeronáutica resumiu o incidente. O céu estava completamente claro e não havia aeronaves no espaço. Quando as luzes foram detectadas, tecnicamente falando, não há explicação. Durante a década de 80, os OVNIs continuaram aparecendo, para surpresa de pilotos e cidadãos, riscando o céu, esquivando-se a perseguição dos jatos. O Centro para Estudos de OVNIs continua recebendo entre 800 e 1.200 relatos por ano, mas, para desalento de muitos ufólogos, determinado tipo de contato imediato passou a prevalecer, com muita publicidade. Em seu livro de 1972, J. Allen Hynek dará a entender que, no fundo, achava que seria melhor se não houvesse mais contatos imediatos de terceiro grau, pois seus detalhes, muitas vezes sensacionalistas, abalavam a credulidade dos mais convictos ufólogos, mas quase relutantemente. Mais tarde, ele admitiu que alguns desses relatos eram plausíveis e impossíveis de explicar de outra forma. Por exemplo, o caso de Pascagoula. No incidente de Pascagoula, alguns detalhes lembravam o caso de Barney e Betty Hill. As vítimas diziam que haviam sido neutralizadas, depois levadas para bordo de uma estranha nave e submetidas a exames físicos. Em outros incidentes, como o de Travis Walton, no Arizona, as pessoas descobriram que, depois de terem visto o OVNI, não sabiam o que tinha acontecido com elas durante algumas horas ou alguns dias. Geralmente, o tempo que faltava parecia estar escondido por trás de um véu de aparente amnésia que só uma hipnose cuidadosa era capaz de penetrar. Quase sempre nesses casos, as pessoas lembravam-se de terem sido levadas para uma sala grande, profundamente iluminada, onde eram deitadas sobre algum tipo de mesa e examinadas atentamente por humanoides baixinhos com grandes olhos escuros. Invariavelmente, o exame era uma experiência dolorosa. Muitos desses indivíduos apresentavam posteriormente os sentimentos de culpa e vergonha verificados entre as vítimas de estupro, sem querer discutir suas experiências. Nesse ponto, são o oposto dos contatados, que parecem adotar toda a publicidade relativa às suas aventuras, mas os casos de sequestro, mais do que outros relatos sobre OVNIs, costumam ser recebidos com risos, exatamente o que as vítimas mais temem. O principal cronista de casos de sequestro é um renomado artista de Nova York chamado Bud Hopkins, que certo de ter visto um OVNI sobre o Cabo Code em 1974, decidiu reexaminar o caso Rio. Como resultado de sua pesquisa, começou a entrevistar muitas pessoas que diziam ter passado por experiências similares. Em 1981, ele publicou um livro chamado O Tempo Perdido, na qual descrevia diversas experiências de sequestro. Talvez inspirado na leitura de agonias alheias, muitas outras pessoas se apresentaram para contar histórias semelhantes. Entre elas estava Kate Davis, pseudônimo escolhido por Hopkins para representar a testemunha, uma jovem do estado de Indiana. Seu caso foi o tema do segundo livro de Hopkins, Intrusos, rapidamente esgotado quando de sua publicação, em 1987. Kate Davis morava no subúrbio de Indianápolis, chamado Copley Woods, em 1983, quando ela contava 24 anos. O distrito de Copley Woods recebera indubitavelmente a visita de um OVNI. As redes elétricas das casas haviam apresentado um comportamento estranho, e certa manhã a família Davis encontrou uma grande mancha circular de terra chamuscada em seu quintal. Um lugar onde, a partir de então, nunca mais nasceu planta alguma. Foi nessa época que Kate começou a se corresponder com Hopkins. Nessa ocorrência, ela lhe contou um sonho que tivera 5 anos antes, na qual recebia a visita de 2 homenzinhos de pele esbranquiçada, quase cinza, e olhos negros como piche, que pareciam líquidos. Eles lhe davam uma caixa escura com uma luz vermelha cintilante. Em cima depois partiam, dizendo a ela que iriam voltar. Hopkins achou que o som de Kate e diversos outros elementos das experiências da família da moça, inclusive cicatrizes misteriosas encontradas nas pernas de três deles, lembrava experiências relatadas por outros sequestrados. Durante alguns anos,
Com a ajuda de psiquiatras, psicólogos e hipnotizadores, ele obteve histórias complexas e atemorizantes de Kate Davis, compatíveis todas elas com o modelo geral dos casos de sequestro. Parece que quando pequena, Kate fora visitada por pequenos seres alienígenas que a haviam examinado cuidadosamente. Na visita mais recente, aquela que Kate lembrava ter ocorrido na noite em que o quintal de sua casa fora queimado, eles haviam enfiado uma agulha em seu ouvido e até ela sentir muita dor. Hopkins sugeriu que eles teriam implantado algum dispositivo microscópico em sua cabeça para terem condições de localizá-la. A cicatriz encontrada em sua perna e nas de outros membros de sua família seriam incisões feitas pela coleta de amostras de células. Hopkins relatou que era frequente encontrarem-se marcas semelhantes em pessoas que diziam ter passado por experiência daquele tipo, acrescentando: das 58 pessoas com quem trabalhei que conseguiram lembrar a experiência de sequestro, 11 referiram-se à inserção de que me parece serem minúsculos implantes em seus corpos. Kate contou que engravidaria na adolescência, mas que durante o primeiro trimestre a gravidez se interrompera sem qualquer sinal externo. Seu médico tinha certeza de que não se tratava de uma falsa gravidez, porque realizara testes de sangue e urina. Sob hipnose, Kate contou ter sido visitado pelos alienígenas, que realizaram uma desagradável intervenção ginecológica, depois da qual ela ficara grávida. Alguns meses depois havia voltado e retirado o feto em crescimento, embora aos gritos ela implorasse que não levasse seu filhinho. Posteriormente, Kate casou-se e teve 2 filhos, sem qualquer complicação. Então, contou ela, os alienígenas voltaram e apresentaram uma criança feminina que tinha um ar um pouco mais humano do que eles. Mais adiante, voltaram e puseram em seus braços outro bebezinho enrugado e de pele cinzenta, que lhe parecia um bebê particularmente sábio e que ela instintivamente apertou contra o peito, enquanto os alienígenas observavam atentamente. Para Hopkins, os extraterrenos estavam tentando aprender como os humanos criam seus filhos. A partir das experiências narradas por Kate e dos casos de diversas outras pessoas sob sequestro por alienígenas, acompanhados de intervenções genitais, Hopkins concluiu que os alienígenas estavam pesquisando determinadas linhas sanguíneas. Talvez, diz ele, estavam realizando experimentos de mestiçagem, possivelmente para recuperar algum vigor genético perdido. É verdade que as histórias de Kate lembram os delírios das pessoas com problemas mentais, mas Hopkins submeteu Kate a muitos outros informantes a uma série de sofisticados testes psicológicos. Os resultados, segundo ele, demonstram que nenhum deles era paranoico, esquizofrênico ou mentalmente deficiente. Tinham, porém, um traço em comum: todos sofriam de falta de autoapreço e nenhum aparecia inteiramente à vontade de comprar o corpo. Segundo um psicólogo, são mais vigilantes, menos confiantes que a média das pessoas. Hopkins apresentou essas pessoas entre si para que pudessem discutir suas experiências umas com as outras, e um pouco como as terapias de grupo de vítimas de violência sexual. Aprender a lidar com as sequelas emocionais do que havia vivido. Entre as pessoas estava o romancista Whitley Strieber, que descreveu suas experiências no best-seller Comunhão, publicado quase ao mesmo tempo que Intruso, de Hopkins. Como seria de se esperar, o desmascarador de OVNIs Philip Klaus considera essas histórias de sequestro um absurdo de primeira linha, porque nenhum deles jamais se queixou ao FBI, pergunta ele. Onde estão as provas concretas? Os souvenirs, pergunta. Jamais um pretenso sequestrado volta de suas viagens com o equivalente alienígena de um cinzeiro ou de uma caixa de fósforo. Observe ironicamente. O ufólogo Bruce Macabre também está preocupado com a possibilidade de que a onda de relatos de sequestro provoque uma espécie de corrida de pirados. Mas se as histórias de sequestro na realidade não vêm de pessoas mentalmente perturbadas, como diz Hopkins, mas de pessoas que em geral quase nada têm a ganhar com os relatos da experiência, que vivem distantes uma das outras, talvez essas histórias não sejam um mero caso de histeria por contágio. E se, como comentou o historiador e pesquisador de sequestrados por OVNIs David Jacobs, se trata de um fenômeno psicológico inteiramente novo, então ele por si só deveria constituir algo digno de pesquisa e explicação. Quando o governo dos Estados Unidos se afastou formalmente da investigação dos avistamentos de OVNIs em 1969, declarando que eles não mereciam um estudo mais sério, muitas pessoas acreditaram que a controvérsia em torno desses acontecimentos iria perder interesse. Em vez disso, a discussão ganhou corpo e adquiriu contornos inesperados.
Ainda há partidários e contrapartidários de OVNIs, discutindo a altas vozes de muita gente que simplesmente considera desejável um estudo científico honesto do que, obviamente, um fenômeno real de algum tipo. E seja qual for a explicação para os OVNIs, o interesse público pela questão continua aceso. Para desespero da instituição, a Fundação Nacional de Ciência ficou sabendo em 1986 que 43% dos adultos norte-americanos interrogados acreditavam que é provável que alguns OVNIs avistados sejam efetivamente veículos espaciais de outras civilizações. Autor de Tempo Perdido e Intruso, Bud Hawkins também é pintor premiado e escultor desde 1975. Ele investiga OVNIs, especialmente supostos sequestros. Os entusiastas continuam adotando supostas provas de visitas terrestres por esses veículos. Em meados de 1987, por exemplo, houve grande movimentação no meio ufológico, quando um trio de pesquisadores descobriu cópias de que afirma ser um documento ultra secreto relacionado ao clássico incidente Roswell, no México. Em 1947, o documento que chegara à casa de um dos pesquisadores em Los Angeles, sob forma de microfilme, num pacotinho pardo, parecia ser uma nova informativa dirigida ao presidente eleito Eisenhower em novembro de 1952. Consta nele que os despojos de uma nave e os cadáveres de pequenos humanoides haviam sido recolhidos e estudados depois que um OVNI se espatifara perto de Roswell. Supostamente, uma equipe de cientistas federais concluíra que as criaturas mortas eram biologicamente dissimilares dos seres humanos. Os investigadores não haviam conseguido determinar a fonte energética utilizada pelo objeto não identificado ou decifrar amostras de escrita encontrada no local. A maioria dos observadores, inclusive muitos dos que estão à espera de que algum dia apareçam provas tangíveis e irrefutáveis da existência de OVNIs, descreveram a nota informativa sobre Roswell como um provável trote. Mesmo assim, é provável que ele dê ensejo a um debate acirrado entre alguns ufólogos. Por exemplo, a existência do documento reacendeu uma certa paranoia sobre o papel do governo do fenômeno dos OVNIs. Para eles, o governo com certeza recolheu os destroços de OVNIs acidentados em alguma oportunidade, e mesmo os corpos de alienígenas, mas outros, entre os quais o historiador de OVNIs David Jacobs, ressalta que se algum setor do governo tivesse efetivamente coletado provas e materiais da existência de OVNIs, a nave propriamente dita ou pedaço dela e seus ocupantes, seria impossível limitar o segredo ao enorme número de cientistas que seria forçosamente envolvidos no estudo desse material ao longo de décadas. As pressões para desacreditar os relatos sobre OVNIs continuam existindo. Elas resultam da competição em torno das verbas destinadas à pesquisa, da preocupação com as reputações individuais e do medo do ridículo. Até certo ponto tem origem no realismo científico, mas também podem ser geradas pelo que J. Allen Hynek chamou de uma certa presunção, uma tendência universal para uma desatenção complacente em relação ao que ainda não se conhece. Hynek, um dos pensadores mais objetivos a participar da controvérsia em torno dos OVNIs, passou 4 décadas até sua morte em 1986 dirigindo um apelo aos pesquisadores, pedia-lhes que aceitassem o fenômeno OVNI como digno de estudo e tentassem não se deixar enredar em preconceitos impossíveis de serem verificados e que estudassem os dados com a máxima acurácia e, acima de tudo, que permanecessem conscientes da própria ignorância. Seja qual for a explicação para esse persistente fenômeno, escreveu Hynek, ele nos parecerá tão incrível quanto a televisão teria parecido para Platão. Tudo considerado, ele chegou à conclusão fascinante: a explicação para os OVNIs, quando for finalmente descoberta, será certamente mais do que um pequeno passo na marcha da ciência, um salto qualitativo pujante, totalmente inesperado. Vigilantes nas janelas. Os índios Yakima contam a lenda de um homem de olhos vermelhos que há muitas eras foi viver com a tribo. O homem tinha grandes poderes curativos. Quando ficou velho, certo dia pediu aos índios que o levassem a um determinado lugar onde desejava morrer. Pouco depois de sua morte, desceu um objeto do céu que o levou o seu corpo para as alturas. Talvez essa história não passe de folclore, mas
Mas alguns ufólogos têm outra opinião. Para eles, a reserva indígena dos Yakima, 400 mil hectares de terreno irregular ao sul do estado de Washington, é uma janela local frequentado por objetos voadores não identificados. Em anos recentes, diversos pesquisadores realizaram estudos em Yakima e em outras janelas na esperança de documentar e explicar as luzes e discos que têm o hábito de aparecer nesses locais. A reserva Yakima está a 8 km do Monte Rainier, onde o avistamento de um disco voador por Kenneth Arnold em 1947 deu início a toda a controvérsia dos tempos modernos em torno dos OVNIs. Entre os anos de 1964 e 1984, houve 186 relatos de avistamentos na reserva. A maioria deles vinha de vigias de incêndio, cuja tarefa era tomar conta das vastas florestas da área. Quase sempre suas histórias diziam respeito a luzes noturnas, brancas ou vermelho alaranjadas, de movimento irregular, às vezes suspenso no ar, outras riscando o céu com uma agilidade que não lembrava nada terrestre. Intrigado com o mistério da reserva, o astrônomo pesquisador de OVNIs J. Allen Hynek obteve verbas para estudá-lo. À frente do projeto estava o engenheiro elétrico e investigador voluntário de OVNIs, David Akers. Em seu equipamento, diversas câmeras para fotos de todos os tipos. Uma delas equipada com uma grade para análise de comprimentos de ondas da luz. Akers também tinha um magnetrômetro para resistir a alterações nos campos magnéticos, instrumentos para medir radiações nucleares, infravermelhas e frequência de ultrassom. No dia 19 de agosto de 1972, Akers deu início a uma vigília de 2 semanas na reserva. Num período, obteve várias fotos de luzes distantes, anômalas, mas não eram imagens indistintas. Inconclusivo também foi o trabalho desenvolvido pelo projeto Identification, uma vigília em uma janela centralizada na cidade de Piedmont, Missouri. O projeto extremamente elaborado foi uma iniciativa do professor de física Harley, da Southeast Missouri State University, Rutger, curioso com um surto de avistamentos de OVNIs em Piedmont. No início de 1973, resolveu visitar a cidade. Lá teve a oportunidade de ver pessoalmente 12 das misteriosas luzes celestes. Experiência que resultou num estudo de 7 anos, iniciado em 1973, e do qual participaram 40 cientistas, engenheiros, estudantes e curiosos, utilizando um equipamento de quase $40 mil, tudo o que Akers usava na reserva Yakima e um pouco mais. Além das câmeras sofisticadas, o equipamento levado para Piedmont incluía 4 helicópteros, um analisador de aspecto e um gravímetro que podia ser usado para medir alterações na força do campo gravitacional. O projeto Identification registrou 157 avistamentos, envolvendo 178 OVNIs. O professor Rutger disse ter visto pessoalmente 160 OVNIs. Mais uma vez, porém, todo o trabalho dos pesquisadores resultou num belo material em fotografias a longa distância e pouco conhecimento novo sobre a natureza e a origem dos OVNIs. Outros locais de incidente de OVNIs tampouco revelaram seus segredos. No estudo, em 2 etapas desenvolvido em 1984 e 1985, pesquisadores escandinavos desafiaram a noite ártica para verificar relatos de avistamento sobre o vale Hesdalen, na Noruega, 8 km ao sul do Círculo Ártico. Em dezembro de 1981, habitantes locais começaram a ver enxames de objetos estranhos no céu. Durante um período de 5 semanas, em janeiro e fevereiro de 1984, relataram 188 avistamentos de luzes amorfas e ovais e de objetos em forma de charuto. Tal como os pesquisadores de Piedmont e os do projeto Redesline também estavam bem equipados. Tinham, entre outras coisas, radar e instrumentos sismográficos. Conseguiram captar diversos OVNIs no radar, até quando os objetos não eram visíveis, e obtiveram fotos a longa distância. Referiram-se ainda a estranhas luzes sem fonte definida. Viram, por exemplo, uma luz vermelha e fina que lembrava um raio laser movendo-se pela neve junto ao solo, brincando em torno dos pés de um morador local que prestava serviço à equipe, até desaparecer de repente. O esforço dos pesquisadores, porém, ficou sem resposta para todos os fenômenos observados. Enquanto toda essa pesquisa era desenvolvida, surgia uma teoria para explicar as janelas e os OVNIs de modo geral. A teoria, elaborada basicamente pelo fisiologista canadense Michel Persinger,
propunha que os processos geofísicos associados às falhas ou rachaduras subterrâneas na crosta terrestre criavam luzes terrestres que algumas pessoas tomavam por naves espaciais. Pisen sugeriu que a atividade tectônica, movimento subterrâneo da Terra ao longo das linhas de falha, Yakima, Piedmont e Haslem, localizavam em áreas de falha, comprime cristais de quartzo, formando rochas, liberando assim uma espécie de energia conhecida como piezoeletricidade. Isso, por sua vez, segundo Pisinger, podia produzir bolas de luz ao longo de duração e de comportamento imprevisível. Mais ainda, a mesma energia poderia interferir com os impulsos elétricos do cérebro humano, levando algumas pessoas a tomar as luzes terrestres por OVNIs. Muitos cientistas, porém, duvidaram da capacidade do quartzo comprido de produzir energia suficiente para falsos OVNIs. Além disso, será que a eletricidade teria a propriedade de influenciar os processos mentais desse modo? Pergunta. Os observadores de janelas tampouco aceitam a teoria de Pisinger. Para Rutgler, as luzes terrestres talvez explicassem menos de 1% dos avistamentos de Piedmont. Hesdalen está localizado sob falhas, mas os pesquisadores não registraram atividade sísmica durante a realização do projeto. Um dado intrigante: nos 3 projetos, os pesquisadores tinham a impressão de que interagirem com os OVNIs. Houve relatos sobre objetos que pareciam reagir ao fato de estarem sendo observados através de binóculos ou telescópios. Às vezes pareciam piscar em resposta, outras desapareciam subitamente, como que envergonhados. Foi dito até que alguns dos OVNIs, talvez graças à interceptação das mensagens de rádio ou por meio da telepatia, pareciam estar informados sobre as diferentes etapas do projeto de observação. O professor Hugin afirma que seu resumo das conclusões de experimento em Piedmont havia mais ali que a mensuração das propriedades físicas dos OVNIs por observadores isentos. Deu-se um relacionamento, um reconhecimento entre nós e a inteligência OVNI. Uma partida foi jogada. A reserva dos Yakima, uma exposição de 60 segundos de direita, mostra um OVNI movendo-se aos solavancos da esquerda para a direita. Uma luz vista em Piedmont, Missouri, teria parado durante 30 minutos antes de afastar-se velozmente. Leif Raft, chefe de uma estação observadora em uma janela no vale de Hesdalen, na Noruega. Em torno dele estão as câmeras usadas para capturar a imagem das luzes que aparecem na área. Essas fotografias impressionantes foram tiradas por um agricultor suíço chamado Eduard Meyer, uma das figuras mais controvertidas da ufologia da década de 1970. Meyer vivia na cidadezinha de Inwil, perto de Zurique, considerado excêntrico por causa de suas estranhas visitas às florestas próximas à sua casa. Meyer acabou contando que estava em contato com o extraterrestre do grupo de estrelas Pleiades. Além destas, ele apresentou muitas outras fotografias. Mesmo seus detratores consideram que, ainda que sejam falsas, são extremamente engenhosas. Julgamento por computador. A senhorita Poultrait estava dando de comer a seus coelhos no quintal quando o disco apareceu. A moradora de McMinnville, Oregon,
contou que olhou para cima na noite do 1º de maio de 1950 e viu um enorme disco metálico deslizando em silêncio pelo céu encoberto. Chamou o marido, buscou uma câmera e ficou vendo enquanto ele tirava 2 fotografias da nave antes que ela sumisse velozmente a oeste. Essas 2 fotografias ficaram famosas nos anais da ufologia. Durante décadas, a partir desse dia, elas foram examinadas por investigadores de todo tipo, desde oficiais da aeronáutica norte-americana aos fotógrafos da revista Life. Quase todos os que estudaram concordam com as conclusões do 7º relatório Condon. De 1969. A interpretação mais simples e mais direta das fotografias confirma exatamente o que as testemunhas disseram que viram. Há menos tempo, William Spalding, do Ground Source Watch, um grupo dedicado ao estudo científico dos OVNIs, submeteu as fotografias a uma análise por computador, que revelou coisas ainda mais convincentes sobre elas, reafirmou mesmo sua autenticidade. Spalding e seus colegas utilizaram o computador para estudar mais de 1000 fotos de OVNIs, inclusive as de Trent. Primeiro, eles esquadrinharam cada foto com uma câmera especial que fraciona a foto em quase 250 mil pixels ou células fotográficas. O scanner mede o brilho de cada uma delas e ele atribui um valor numérico. Esses valores são introduzidos na memória do computador. Assim, a foto original pode ser reproduzida e manipulada no vídeo do computador. O computador facilita atividades antes problemáticas. Um técnico tem condições de identificar 2 pontos na tela e pedir ao computador que calcule a distância exata entre eles, usando um programa que analisa pontos de referência conhecidos na foto. O usuário também pode ampliar detalhes minúsculos, revelando em alguns casos a marca da fábrica que fez o brinquedo que alguém tentou fazer passar por um OVNI. Outra, a intervenção possível do computador é a manipulação das cores, clareando ou escurecendo determinado pixels, de maneira a realçar detalhes. Entre os inúmeros testes implicados pelos pesquisadores das fotos dos Trent, destacam-se 2 tipos de contra-estatamento. O primeiro foi o realce das bordas em torno dos detalhes sutis das fotografias extremamente visíveis. Essa técnica frequentemente expõe arames e outros dispositivos camuflados em fotos forjadas de OVNIs. Por exemplo, o computador pode perceber o mais fino barbante a uma distância de até 3 metros. Segundo o procedimento chamado contorno à cor, envolve a atribuição de 30 cores distintas às tonalidades do cinza da foto original. As características do objeto, mascaradas pelas modulações da sombra, transformam-se com esse processo e revelam muitas coisas aos pesquisadores acerca da forma, do material e da densidade do objeto. Assim é possível distinguir uma nuvem de um artefato sólido e um recorte plano de uma forma tridimensional. As fotos dos Trent passaram pelo teste de Spalding com distinção. O realce das bordas mostrou que o OVNI não estava pendurado no barbante, como sugeriram alguns céticos. O contorno a cores indicou uma forma tridimensional, com base plana e iluminada por igual. Comparações posteriores entre o OVNI e objetos em primeiro plano também parecem confirmar que o disco estava a pelo menos 1 km de distância e que tinha um diâmetro aproximado de 20 a 30 metros. Algumas questões persistem quanto à hora e o fato que o fato se deu. As sombras parecem indicar um sol matutino e não um vespertino. E a veracidade geral das testemunhas que já haviam relatado outros avistamentos de OVNIs, mas Spalding e sua equipe acreditam que as fotos dos Trent pode ser essa suprema raridade, fotos autênticas de um OVNI. As fotos que a família Trent tirou.
Um universo de possibilidades. Temos vizinhos no cosmos? Pergunta. Ou será que a ideia de sua existência é apenas um espelho de nossa fantasia? Pergunta. Talvez na infância de nossa espécie sejamos como crianças no escuro. Espiamos a escuridão, amedrontados, ao mesmo tempo esperançosos de que algo surja para provar-nos que não estamos sós. Arreferamos-nos à ideia de que algum lugar no espaço há seres semelhantes a nós, talvez mais sábios e melhores, criaturas capazes de contar-nos segredos que nos salvem de nós mesmos. Temos necessidade de crer. Alguns cientistas afirmam que estamos sós. Que a inteligência humana é produto de um processo tão sutil e intricado que seria impossível sua repetição em outro lugar. Outros dizem que o universo deve estar repleto de diferentes formas de vida inteligente. A Terra é apenas um pontinho numa vastidão estelar tão imensa que nossas mentes não têm sequer como começar a aprendê-la. Pensar que somos únicos é absurdo, um egocentrismo cósmico, mas e se nossos vizinhos de fato existirem? Como esperar encontrá-los algum dia? Pergunta. Quem são eles? Onde estão? Como teriam feito para se ingrar a imensidão interestelar? As fronteiras mais avançadas da física e da matemática oferecem teorias que, se não apresentam resposta à hipótese de quebra-cabeça que permitem novas especulações. Para os crentes, certo ou erradamente, as teorias são fórmulas mágicas que devem ser invocadas. Um buraco negro é um campo gravitacional de tal densidade que engole até mesmo a luz. Nos locais onde há buracos negros, a própria trama espaço-tempo se deforma. Será que ali as leis consagradas da física têm validade? Pergunta. Alguns astrônomos acham que não. Alguns deles vão ao ponto de teorizar que os buracos negros poderiam ser portas de entrada para outros universos ou outras dimensões. Passagens onde as regras conhecidas de espaço e tempo e causa e efeito não vigoram. O crente especula, será possível seres percorrerem esse caminho para encontrarem-se instantaneamente em algum outro lugar, algum outro tempo? Será que os buracos negros são atalhos no universo? Desvios sem limite de velocidade? Suponhamos que nossos vizinhos cósmicos não precisem vir até nós. Suponhamos os matemáticos, em busca de equação que englobe a totalidade da massa cósmica, têm uma teoria de extravagante elegância. E se nosso universo existir em duplicata? Pergunta. Se ele tiver um gêmeo pelo avesso, onipresente, mas invisível, pelo qual a luz atravessa? Pergunta. Um universo que só tem um elemento em comum com o nosso, a gravidade, suas esferas veladas e turbilhonantes poderiam atrair os corpos celestes sólidos de nosso cosmos para órbitas inexplicáveis e, em compensação, executar suas próprias revoluções fantasmagóricas em nosso firmamento. Seria possível haver seres inteligentes nesse reino de sombras? Será que nos veem como sombras? Pergunta. E teriam eles encontrado uma matéria de transportar a barreira das dimensões? Alguns cientistas sugerem que o nosso universo tem tanta importância quanto um único átomo no sistema solar. Talvez existam inúmeros universos, supostamente cada um poderia ter a sua própria vida inteligente, multiplicando prodigiosamente as possibilidades de não estarmos só. Supostamente, ainda cada um deles poderia ter seu próprio padrão de realidade. Consideremos, por exemplo, a possibilidade de um universo com apenas 2 dimensões, ou com 20, ou com um cosmos onde passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo, e onde a viagem entre os mundos seja instantânea. Estas são as especulações das fronteiras da ciência. E quem sabe? Pergunta. Talvez haja verdades muito mais estranhas que qualquer coisa jamais sonhada por cálculo matemático ou astrofísico. O fenômeno OVNI.